Como fazer manual de boas práticas? Essa é uma dúvida comum dos consultores de alimentos. A gente fala bastante de manual, mas sempre surge essa dúvida, né? Qual é o melhor caminho, qual é o melhor direcionamento que a gente pode tomar aí para fazer um manual bom e eficiente para o cliente. Para falar um pouquinho disso, hoje eu vou conversar aqui com a Camila Moreira. Oi, Bem-vinda, cá. Obrigada. Manual é um problema, né? É uma dor de cabeça, vamos dizer assim. Porque é obrigatório, né? Todo estabelecimento que segue a RDC 216 precisa ter. Mas, às vezes, o consultor de alimentos ali no meio daquela rotina mirabolante que tem, acaba tendo um pouquinho de dificuldade para desenvolver um manual. Principalmente quem está começando, né? Isso, principalmente acho que é a quem tá dúvida começando. comum e uma coisa que eu percebo muito, assim, as pessoas que estão começando ficam muito preocupadas em achar modelos do que entender o que é um manual. Exatamente. Acho que não só para manual, Ju, também serve para planilhas. Eu vejo muito, até no Instagram, às vezes a venda, né? Ai, compre um pack de planilhas, compre os pops, compre um manual, que aí você edita e faz para o seu cliente. Pode ajudar. Pode ajudar, porém, mas também pode complicar. Atrapalhar muito. Eu acho que atrapalha mais do que ajuda, porque a pessoa perde a identidade. Você não consegue... cada estabelecimento é um estabelecimento. Então, você precisa adaptar aquelas ferramentas à identidade do seu estabelecimento. E você não faz isso comprando um pack de planilhas. Acho que depende muito de como você compra e enxerga essa compra desse material. Tipo, se você vai comprar para fazer, preciso ter uma ideia, vou me inspirar. Isso. É bacana, porque você vai ver vários tipos. Mas se você vai editar em cima daquilo pronto, isso já vi muito problema em vários clientes que eu atendia que tinham profissionais antes. Fui ler e tinha nome de cliente trocado. Era. Né? Eu já peguei cliente que cancelou o contrato com a consultora antiga porque tinha acontecido isso. Você acredita? Ele, olha, eu cancelei porque eu peguei aqui os documentos, estava tudo igual, estava tudo errado e tudo mais. E eu não senti que essa pessoa, ela personalizou aquele modelo à minha realidade. Então, eu acho que às vezes atrapalha mais do que ajuda, principalmente para quem está iniciando, né? Que está ali querendo... criar as ferramentas do zero. Eu acho que um importante, talvez você concorde comigo, assim, você entender o beabá, o passo a passo, o porquê você está fazendo esse documento, o que ele tem que ter. Acho que isso é mais vantajoso, isso, né? É mais vantajoso. E aí, quando você entende a essência, quando você pega um modelo pronto, fica mais fácil de você conseguir adaptar ali, né? Mas vamos lá, Ju, qual é o primeiro passo para fazer um manual de boas práticas? Eu acho que é importante, a primeira coisa, assim, não existe um modelo específico de manual de boas práticas que todo mundo tem que fazer daquela forma. Mas a gente acaba seguindo mais ou menos uma estética muito parecida, né? Mas não é obrigatoriamente você precisa pôr o rodapé e o cabeçalho, não precisa. Mas perfeito. Bacana, é legal personalizar, deixar bonito, apresentável, com uma cara profissional, com certeza, né? Mas a primeira coisa é identificar se a legislação que você vai se basear é a 216, todo mundo segue, mas tem as estaduais, as municipais, pode ser a 275 de indústria. Então, identificar é a base, não dá para começar fazendo errado. Isso. Né? E aí você vai ter que fazer, a gente sabe que o manual lá tem a instrução do que tem que ter no manual, minimamente, e você vai fazer toda uma descrição personalizada e fiel à realidade do cliente que você está atuando. Então, eu faço o seguinte, primeira coisa que eu faço é aplicar um checklist para ver as condições, porque às vezes a gente não eu também, às vezes não aplicar checklist. Tem lugar, né, que é só contrata a gente para fazer um manual e implantação. Eu não faço. Eu só trabalho fazendo manual dos meus clientes. Eu faço avulso também, com a desenvolvimento e implantação. Então, você tem que, independente também, mas você tem que fazer um levantamento de informações para você alimentar o seu manual. Então, você também faz dessa forma, aplicando o checklist inicial? Aplico o checklist, depois de aplicar o checklist, a gente transmite para o documento. E aí vai um ponto bem interessante, que às vezes, por exemplo, no checklist, determinado item tá não conforme. Então, eu vou aplicar o checklist, vou ver o piso de revestimento, liso, lavável, permeável, e eu tenho uma cerâmica quebrada ali na cozinha. Tá não conforme. Aí eu dou pro cliente a alternativa. Olha, a gente pode corrigir essa não conformidade e já faço o manual certo, ou eu posso deixar essa não conformidade aqui no manual com a sugestão de modificação. Tipo, faz um plano de ação. Faz o plano de ação. Então, aqui no manual tá dizendo que o piso está com um revestimento cerâmico quebrado e que já foi solicitado no plano de ação o ajuste dessa situação. Isso é um ponto muito importante, né, Ju? Que às vezes os consultores deixam passar, querem deixar no manual tudo perfeito. Sim. Não pode ter erro no manual, então eles fazem um mundo ali que não existe dentro do estabelecimento. E eu acho que é uma dúvida também, né? As pessoas falam, eu tenho que colocar no manual como é ou como deve ser? Sempre como é. Como é. Tem que ser a realidade daquele momento. Então, se você vai dar um prazo para esse cliente adequar, arrumar, você espera para concluir o manual.
Aí, lógico, tem outras questões que você tem um contrato, você não vai deixar a vida inteira, né? Enfim, aí é um papo já para disciplina lá da nossa pós. Não, né? Tem uma disciplina da pós que fala sobre isso, mais né? aprofundado, mas é isso. Basicamente, você tem que fazer um levantamento de informações. Ah, mas qual checklist? Eu tenho um checklist personalizado para coleta de informações do manual. Também. Porque só a legislação, você vai ter muita referência da estrutura. E que às vezes não se aplica e das também operações, estabelecimento. Não contempla, né, ali. Então, você tem que observar outras coisas. E é legal pôr em checklist, que aí você não esquece nada. Isso, eu gosto de contabilizar quantos equipamentos a gente tem ali, quais são os equipamentos, porque na hora que a gente faz uma mensuração de quais são os equipamentos e as quantidades desses equipamentos, a gente também consegue entender quais são os processos de higienização que estarão envolvidos, relacionados com cada um dos equipamentos. Isso é muito importante para a gente contabilizar isso mesmo em números lá no manual, e na hora da atualização a gente conseguir fazer esse ajuste também. Sim. Tinha uma batedeira aqui há um ano atrás, esse ano estamos com 5 batedeiras. Então, aquele manual ele precisa ser atualizado, né? E também, aproveitando isso, tem uma questão que sempre chega pra gente lá, que é de quanto em quanto tempo eu tenho que atualizar esse manual. Isso. A gente sempre parte do princípio. O que a legislação diz? Não diz nada sobre isso. Nada. Ela diz que tem que estar atualizado. O que é que eu entendo? Eu entendo que se não houve nenhuma modificação estrutural, nenhuma modificação de operação também. Eu tinha 20 funcionários há 2 anos atrás e eu continuo com os mesmos 20 funcionários. Eu não comprei um liquidificador a mais, eu não mudei nada. Não precisa atualizar esse manual. Mas se essa produção ela passa por atualizações frequentes, eu estabeleço 1 ano mais ou menos para atualizar. No mínimo a conferência você tem que fazer anual. Para bater, né? Mas é isso, se não mudou nada, não tem porquê. Você pode passar eu às vezes passo uma ficha de revisão, deixo lá, revisado na data tal, só para dizer que eu observei e estou acompanhando aquilo, né? Para o cliente é legal, porque não está abandonado lá. Que legal. Tem esse modelo de ficha de revisão lá na pós, Ju? Tem lá. Que legal. E aí, também é importante, agora atualmente, que a gente tem maior crescimento de franquias, né? As pessoas querem franquear os seus negócios, o manual ajuda muito também. Sim, verdade. É uma documentação necessária. É essencial. Que seja muito bem feita. Pelo profissional, né? Então a gente precisa entender primeiro a importância, que lógico é lei, mas também é uma ferramenta de fato. A gente vê pouco, o funcionário, claro, acessa muito pouco isso, mas a gente transforma os POPs em instrução de trabalho, né? Que também aproveitar esse gancho do POP, que o pessoal fala, eu faço junto ou separado. Eu, particularmente, não sei fazer um manual de boas práticas sem o POP. Eu também. Pra mim é uma coisa só. Eu não consigo entender a diferença, assim. Pra mim, o POP, ele incorpora o manual, né? O manual, ele estabelece os processos e a normativa dos processos vai estar lá no POP. Pra mim é bem claro. Eu não vejo diferença. Separado. Às vezes tem um cliente que contrata para fazer implantar um processo que pode ser um POP. Mas em relação a manual e POP, pra mim, não cobro nem separado, eu não saberia fazer dessa forma. Também. Então, pra mim é junto mesmo, mas cada um pode ser sua metodologia, né? E também aí uma dúvida é, o que tem que pôr no manual? Eu também gosto de fazer o seguinte, eu pego a legislação e meio que o meu manual vai seguindo a lógica da legislação em relação a capítulos, pra me organizar. Se organizar, bacana. É obrigado a fazer assim? Não. Pode fazer de diferente? Pode. Você pode começar com controle de água, abastecimento de água e depois ir para manipuladores. Como você pode começar por manipuladores, depois abastecimento de água, enfim. Precisa ser uma sequência que faça lógica para o consultor, né? Que tem uma lógica para o consultor e também para a equipe, porque outro problema que a gente vê muito frequente é de manuais que não são operacionalizados. Manuais que existem na teoria, mas que na prática a equipe nem sabe que existe e que na prática também ele não cumpre nenhuma função ali. Ele está só de enfeite. Então, uma preocupação nossa é fazer com que, de fato, os processos eles estejam alinhados com o que está dentro do manual, que se tiver uma fiscalização, a vigilância sanitária for lá na página 20 perguntar ao funcionário como é que é o procedimento aqui de retirada do lixo, esteja batendo a retirada do lixo que foi definida no manual com a retirada do lixo na operação. Sim, e também facilita a capacitação de novos funcionários, entendimento do negócio. Então, ele tem várias vantagens que às vezes a gente deixa de lado ali, não acha tão importante, mas é muito rico. Na verdade, é o cérebro ali do negócio, né? Então, para você entender, para você conseguir passar a importância para o seu cliente do manual, para ele fazer o manual, você tem que entender o valor dele também, né? E também cobrar da forma correta. Especificar da forma correta esse trabalho. Que faz muita diferença, né, Ju? Porque é um trabalho grande. Assim, você não pode se basear pela tabela lá do conselho de manual de boas práticas, tantos reais. Não.
Vai depender do tamanho da operação, do número de colaboradores, de quantos setores existem ali naquela operação. Então, existem uma infinidade de fatores que a gente até ensina para os nossos alunos. Na hora de fazer um manual, você vai considerar tudo isso para cobrar e dar um preço que realmente esteja adequado com a quantidade de trabalho. E também fazer o plano de ação da forma correta, que é fundamental para a conclusão desse manual eficiente mesmo, né? Então, acho que como que você deixaria aí de final, assim, de principal dica ou orientação, na verdade, né? Dica a gente não dá dica, não, a gente ensina orientação, sim, uma coisa robusta. Então, eu diria para o consultor de alimentos que ele se atente a entender, de fato, o cerne do Manual de Boas Práticas, que ele entenda, assim, a funcionalidade do Manual de Boas Práticas e de que forma aquele manual vai ter uma aplicabilidade no serviço, para que ele não venda um livro qualquer que o empresário ele não perceba nenhuma diferença na compra daquele manual. Né? Tipo, foi Juliana que fez, mas não fez nenhuma diferença, posso chamar a Camila para fazer amanhã. Não, que ele entenda que, tipo, nossa, o trabalho que Juliana fez aqui, com esse manual de boas práticas, só ela faz sentido. E daqui a 10 anos, se eu for atualizar, eu vou chamar a Juliana de novo. Não vai ser algo que estará atrelado só a um documento que fica ali na teoria, mas que realmente tem acordo com a prática, né? Sim, e eu acho também mais uma final, assim, seria para o consultor se organizar para fazer manual. Se você começa a fazer bagunçado... Ele vai ficar bagunçado. E para corrigir isso mesmo... É igual uma casa, né? Se você não faz uma base bem feita ali na construção, ela não vai se sustentar tão fortemente. Então, é muito importante. Cuidado com os manuais e com as planilhas que são prontas de internet. Pode ser uma cilada enorme. Já vi consultor de alimentos tendo problema com a vigilância sanitária, porque a vigilância, ela também usa um manual para fiscalizar. Então, ela vai pegar um manual, vai conferir. E aí, em qualquer erro, isso pode comprometer fortemente sua imagem na vigilância sanitária, no cliente. O cliente pode ser notificado em alguns casos. Então, muito cuidado. Com certeza. Muito bom, Cá. Obrigada. Obrigada, Ju. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Meu. Bom, qualquer dúvida de manual, qualquer dúvida de qualquer assunto de consultoria, deixa aqui nos comentários, curte o vídeo, compartilha. A gente está te esperando nos próximos. Até lá.